O cérebro humano. Que coisa, né? É uma das estruturas mais complexas e misteriosas de todo o universo. Mas quem são os verdadeiros habitantes que fazem tudo acontecer lá dentro? Por muito tempo a gente achou que conhecia a estrela principal. Pois bem, a análise de hoje vai mostrar que a história é muito mais fascinante. Ok, vamos mergulhar nisso com uma pergunta bem simples. Qual é a célula mais importante do cérebro? Se a primeira resposta que veio à cabeça foi o neurônio, tá tudo certo, é super compreensível. Essa é a resposta que a gente aprendeu por décadas e décadas. E, vamos combinar, com toda razão, o neurônio é a grande celebridade do cérebro. É o mensageiro direto, aquela célula que dispara sinais elétricos, forma pensamentos, cria memórias e controla cada movimento que a gente faz. Eles são, sem dúvida, os protagonistas da nossa história neurológica. Só que, e se essa não for a história completa? E se esse ator principal, que todo mundo sempre aplaudiu, tivesse um elenco de apoio gigantesco que, na verdade, está dirigindo o espetáculo todo por trás das cortinas? É exatamente aqui que a nossa compreensão da coisa toda começa a virar de cabeça para baixo. Porque quando a gente conta todas as células do cérebro, os neurônios representam apenas isto, 15%. Uma fração que, sinceramente, é surpreendentemente pequena. E quando a gente olha para o quadro geral, a coisa fica ainda mais impressionante. Se os neurônios são apenas esses 15%, a pergunta óbvia é: o que compõe a esmagadora maioria? O que são os outros 85%? Bom, então conheçam as heroínas anônimas do cérebro, as células da glia. Por muito tempo elas foram ignoradas, mas são as verdadeiras habitantes majoritárias do nosso universo craniano. E pode ter certeza, elas não estão lá só para ocupar espaço. E isso nos leva a um dos maiores mitos da neurociência. Para se ter uma ideia, o próprio nome glia vem da palavra grega para cola. Sabe por quê? Porque os cientistas lá do século XIX pensavam que era só isso que elas faziam, manter os neurônios colados no lugar. Dá para acreditar? E aqui a mudança de paradigma fica nítida. A visão antiga, de um lado, era de que elas eram um suporte passivo, uma cola. Mas a nova realidade, do outro lado, revela que elas desempenham um papel incrivelmente ativo na função cerebral. Elas não são a cola, elas são as gerentes do palco. Então, tá, mas o que exatamente essas reguladoras ativas fazem? Vamos dar uma olhada em como elas constroem e gerenciam todo o ambiente neural. E o papel delas é muito mais dinâmico do que se podia imaginar. Elas são simplesmente essenciais. Elas controlam a comunicação nas sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Elas têm receptores para neurotransmissores, o que significa que elas estão ali, ouvindo e participando da conversa neural. Elas são centrais para a aprendizagem e quando algo não vai bem com elas, isso está ligado a vários transtornos mentais e neurológicos. Essa citação resume perfeitamente essa nova visão. Não se trata de uma única voz, mas sim de um coro. Uma conversa complexa e super interconectada, onde as células da glia são participantes tão importantes quanto os próprios neurônios. Então, o ponto crucial é este. A ideia do cérebro como uma simples rede de neurônios já ficou para trás, está ultrapassada. A realidade é um ecossistema celular dinâmico, uma verdadeira parceria entre diferentes tipos de células, todas trabalhando juntas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Pensa só, se uma parte tão vasta do nosso cérebro foi um mistério por tanto tempo, isso só mostra o quão pouco a gente realmente sabe. Que outras descobertas incríveis sobre a nossa própria consciência ainda estão por vir.